possibilidades, os novos aprendizados, as novas experiências, né, que receberemos, e que, com a graça de Deus, nosso Pai, possamos nos irmanar, nos preparar ainda mais, nos harmonizar, nos tranquilizar, nos sentirmos mais determinados, animados, destemidos para lidarmos com todas e quaisquer situações que nos venham. Será que nós já estamos assim? Quem aqui não está assim, levante a mão. Opa, ninguém levantou. Não está ainda? Não. Então, bora ficar. Ok. Só uma irmã levantou dizendo que está preparada para se, assim, fortalecer mais, né? Se enrijecer ainda mais nessa musculação espiritual que a gente tanto precisa, né? Afinal, a musculação dos nossos corpos físicos a gente está em dia, né? Aposto que a Maria aqui também malha bastante, se alimenta direitinho, descansa. Dando boa noite aos irmãos internautas que estão nos acompanhando através do Facebook, né? Que receberá também através do YouTube. E nós temos lá no Instagram, né? O perfil aqui da casa, onde nós, né, sempre também compartilhamos o bem. E esse compartilhar, olha um tema que veio, que é essa moça maravilhosa, que sempre nos dá a oportunidade, né, de aqui estar, da Giovânia, sugeriu. Ela veio numa lista assim. Quando eu bati o olho, eu digo, gente, cultura, né? Primeiro, cultura já é uma palavra que só ela já dá muitas boas conversas, né? Por falar em conversas, quando nós, assim, gostamos de nos reunir, a gente sempre gosta de compartilhar, de se ouvir. Então, se vocês tiverem aqueles pensamentos assim que venham, se oportunizem, tá? Por favor, podem colocar. Nunca é inadequado. Lembrem-se disso. Às vezes o pensamento que a gente acha que é só nosso, que está ali, que não tem nada a ver, mas de repente é super oportuno. Principalmente porque sabemos, né? Estamos aqui como encarnados, acompanhados de muitos irmãos encarnados, que às vezes se fazem ouvir através de nós. Nós somos instrumentos, né? Sempre. Né? Não apenas os médicos mais ostensivos, né? Que tem essa carga assim, né? De, digamos, percepções mais aclaradas, mas nós, às vezes, que nem estamos sentindo assim muito, estamos sendo, né, auxílio a esses irmãos para que tenham um bom entendimento e também se façam assim, voz, tá? Então, estamos abertos aqui a compartilhar, a conversar. Esse tempo que nos vem, às vezes, é um pouco curto, né? Porque a gente sempre traz muitas reflexões, muitos livros maravilhosos. A nossa amada doutrina, né, é fantástica. Sempre que chegamos aqui, olha aquele espaço, gente. Quantas obras incríveis, né? Todos aqui, eu tenho certeza também, sempre oportunizam de ler, né? Precisamos, gente. Às vezes é um romance, ou uma obra assim, né, do Pentateuco, né? Mas seja qual for, o direcionamento que a gente tem aquela vontade, vamos seguir, vamos aproveitar, porque certamente tem algo ali que nós estamos necessitando. Para essa conversa, baseamos prioritariamente nessa obra, que é do Espírito Bartuíra, junto com Lourdes Caterine. É uma irmã tão linda, ela fala tão ricamente, sabe? São duas partes. Até determinada lição, são 40, né, poucas aqui, se não me engano, ela vai do início falando sobre nossos comportamentos. E depois Bartuíra fala sobre os nossos comportamentos para convivermos e melhorarmos dentro da seara espírita. É bem interessante. Eu sugiro, o médium foi Francisco do Espírito Santo Neto, que tem um livro que eu amo, que por sinal, né, essa edição ela adquiri aqui na casa, que é o Renovando Atitudes, né, se vocês puderem também, são lições muito claras. Esse aqui é através do Espírito e Ramello. E eu trouxe esse livro somente para mostrar para vocês, por curiosidade. Esse livro, Viagem Espírita, de 1862, foram as palestras que Allan Kardec proferiu. Ele fala dessas palestras. E eu achei interessante esse livro, porque essa irmã, que se pronuncia aqui, Lourdes Caterine, ela tornou-se espírita quando assistiu uma dessas palestras. Olha que legal, né? Se nós formos parar para pensar, cada um aqui tem uma história de como chegou na doutrina, não tem? Cada um de nós veio por uma forma, uma razão. Tem pessoas que nascem já em berço espírita, né? E se torna supernatural. Os pais já são, os filhos, avós, enfim, os parentes, as pessoas que cuidam. Outros não, outros crescem, adultecem, enfim, passam por situações muito fortes, às vezes adversas, e aí por alguma razão recebe um chamado, alguém convida, bora lá no Antônio de Pádua, um espaço tão agradável, tem um espaço para um tratamento espiritual fantástico.
fantástico. São irmãos assim tão devotados. Eu estou me sentindo tão bem, eu gostaria que você fosse também, né? Aquela pessoa amiga, né? Aquele anjo que se coloca no nosso caminho. Enfim, no caso dela, da Lourdes Caterine, ela assistiu a palestra do Kardec. Será que a gente assistiu também, Giovana? Será que a gente estava lá naquela época? Quem sabe, né? Já não é a primeira oportunidade que tivemos, né? De nos elucidarmos através dessa maravilhosa doutrina. A doutrina dos Espíritos, gente, pelo menos para a gente que está aqui conversando, definitiva, tá? Decisiva. Graças a ela, estamos aqui. Não apenas literalmente falando, mas graças aos esclarecimentos que recebemos ao longo desses anos que convivemos, é que estamos conseguindo lidar com todos os desafios, todas as dificuldades, todos os convívios, né, que são sempre oportunos, né, que nos ensinam e que nos trazem esse movimento interior que a gente precisa, que às vezes a gente não deseja. A gente não queria, né? A gente queria uma convivência mais tranquila, mais pacífica, todo mundo pensando que nem a gente pensa, todo mundo nos compreendendo, né, nos apoiando. Eita, nosso ideal de vida, né? Ah, não tem ninguém que me traga dificuldades, não tem ninguém que chegue com nenhuma complicação. Minha vida está só sossego, só paz. Será que essa vida seria realmente a mais interessante para a gente? Bora começar o ano já refletindo que as dificuldades, quando nos vêm, elas de fato são as que melhores assim atuam na vida da gente, porque à medida que a gente lida com elas e supera, né, irmãos, a gente começa a se sentir mais forte, mas assim vivo. Gente, uma dificuldadezinha básica, numa data que nem a do ano novo. Eu conversava há pouco com uma irmã que me partilhou uma, só que eu tive uma também, eu nem falei isso para ela. Em plena data do Réveillon, que é uma data assim que a gente projeta, né? A gente idealiza tanto. Ah, eu vou estar com a roupa tal, vou estar na casa dessa forma, vou estar com o alimento tal, na companhia tal, celebrando, vou estar animado, vou estar com música, né? Vou estar, né? Ah, e a gente pensa, idealiza, de repente chega na hora, vamos fazer aquela musiquinha. Eu não sou música, tá? Eu não sou musicista, mas eu gosto. Essa foi horrível, não foi, gente? Permitam, a vovó aqui, de vez em quando tem dessas coisas. Gente, Cecília fez 3 meses, tá? Só para dar um parênteses. Cecília tá a coisa mais linda, a minha segunda neta. Eu estou assim, em estado de êxtase, porque realmente recebeu um espírito milenar, sábio, porque ela já demonstrou isso, tá? Bora combinar. Com 3 meses já se comunica com clareza, já esclarece o que quer, já demonstra para quem veio, já entende as coisas. É uma coisa impressionante. Vocês já viram isso? Eu tenho visto, viu? Que estou convivendo com ela. Meu Deus, amo demais. Então, gente, aí vai a gente, né? Nessas histórias todas de vida, né? No nosso Réveillon. Se chatear, se decepcionar. Às vezes a gente fica, né? Meio desanimado com aquela pessoa, aquela coisa. Aí passa um dia, passa 2, você começa a refletir. Aí chega aqui no Antônio de Paulo, encontra vocês, uma oportunidade de conversar sobre convivência. Aí a gente percebe, gente, se aquela pessoa, linda, maravilhosa, não tivesse agido, dito, enfim, tido aquela situação ali que ela promoveu, eu hoje não estava assim, com esse conhecimento, com essa percepção de mim mesmo. Sim, gente, porque qual é a base que a doutrina mais nos prega, mais nos solicita? Não é o outro que faz conosco, não é o que o outro nos entrega, é como nós recebemos, como nós lidamos, como nós nos tratamos, como nós nos permitimos estar, como nós nos permitimos ser. A responsabilidade sempre é nossa, não há nada que venha que seja para que a gente diga, olha, opa, estou lhe falando, eu estava assim porque Beltrano fez aquilo, porque não. Se eu estou triste é porque eu aceitei a tristeza. Alguém pode me trazer a tristeza embrulhada de laço de fita, um pacotinho, né? Se a gente quiser, a gente pode simplesmente dizer, fique aí, pacotinho, embelezando e à disposição de outro, porque eu não quero desembrulhar você, eu não quero receber você. Esse é o nosso livre-arbítrio, é a nossa liberdade de ação, a livre escolha. Quais são? Agora vamos pensar, tá? As opções que tivemos e as escolhas que fizemos nesses últimos tempos. Bora refletir. Nessa virada de calendário, será que a gente está optando por continuar na mesma, né, realidade passada? Ou será que a gente está se permitindo renovar? Vocês aí depois coloquem, a Giovana depois vai aí e responde, tá? A gente precisa perceber que nós estamos abertos para o novo de fato. Porque senão o novo não vai chegar, gente. Tu já viu se alguém entrar em porta
tirando os desencarnados e os que são clarividentes, tá? Aí eu acho que já vi. Você já viu? Também já vi. Mas não assim comumente, né? Aqui no nosso terra-terra, ó, as portas são de madeira, algumas de vidro, tá? Não, para a gente passar se estiver fechado. Então, quando a gente está no corpo, gente, a gente precisa oportunizar o que a gente tem e facilitar muito a nossa jornada, para que naturalmente os nossos relacionamentos sejam facilitados. Como é que a gente facilita o nosso convívio? Basicamente assim, sinteticamente, a gente facilita tirando por menos, olhando com um olhar, né, essas lentes, né, alguns móveis, outros sem, mas olhando com um olhar mais depurado, o olhar que Jesus teve. Alguém aqui lembra de alguma passagem onde Jesus recusou estar ao lado de alguém? Onde Jesus preteriu um irmão, olhou assim e disse, saia daqui. Lembra de alguma passagem dessa? Porque eu não estou lembrando não. Se eu estiver assim um pouco equivocada, me ajudem, né? Lembra que eu disse que era para falar. Jesus, um exemplo, a todo instante, a todo esse momento, até hoje, de aceitação, de consideração pelo irmão. Seja o que quer que esse irmão tenha, né, aprontado, né? Como nós. Porque assim, não tem nada que nos traga a certeza maior de que precisamos, de fato, do convívio salutar, porque somente através dele a gente consegue aprender. Se a gente ficar ali no nosso cantinho, gente, eu sempre pergunto isso, interessante, que frase para eu repetir, acho que eu preciso ouvir, né? Eu fui filha única, meus pais maravilhosos, né? Depois desencarnaram. Aí eu tive, né, meus matrimônios, filhos, e agora netos e tal, mas eu tenho a tendência de vez em quando a um isolamentozinho, sabe? Eu confesso, estou aqui confessando para vocês. Por favor, tá? Dê esse desconto para mim. Como eu disse, a vovó já pode, né? Às vezes, eu amo estar com as pessoas, gente. Amo, nós amamos. Amo o trabalho dos espíritos, amo esse trabalho, amo visitar os lugares. Mas de vez em quando, assim, quando a coisa pesa, é uma tendência natural. A gente quer, se esquivar. Aí sabe o que eu faço? Por que eu estou querendo me afastar de determinada pessoa? Só porque ela não está me trazendo aquilo que eu gostaria? Só porque ela não está falando, concordando, né, com o que eu já penso, já entendo, já sinto? Não. Eu vou fazer exatamente o contrário. Aí eu me trabalho, sabe? Eu estou dando um exemplo próprio, me permitam, foi o que me veio nesse instante. Mas temos muitos exemplos por aí. E o principal de Jesus. Jesus, quando foi, né, questionado, porque estava na casa de um cobrador de impostos. Todo mundo conhece essa história. Né? Aquele que se fez assim, né, visto por ele, né, de alguém que poderia estar ali para receber algo de bom também. Ele se colocou à disposição. Será que a gente se coloca à disposição de fato? Ou será que a gente se coloca assim, eu estou indo lá na casa, estou fazendo um tratamento, não faço mal a ninguém, pronto. Tudo de melhor tem que me acontecer. Se aconteceu isso, tem alguma coisa errada. Então o problema não é meu. Será que a gente ainda está nessa vibe? Nesse pensamento de que a responsabilidade não é nossa? Sim, porque o Zaqueu, né, lá atrás, ele se colocou em cima de uma árvore, correu atrás e tal. E convidou Jesus. E ousou. Quem aqui ousaria chamar Jesus para adentrar no seu lar? Não, ninguém. Gente, vocês não fazem o evangelho no lar? Ninguém aqui faz? Oba, muito bem. Onde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Jesus está sempre conosco, gente. Esse é o ponto. Precisamos saber. Não apenas conhecer, acreditar. Saber. Existe uma diferença, né? Entre ouvir falar, eu acredito, que sim, talvez, não sei, quando eu morrer eu vou confirmar, se tem mesmo vida após a morte, não sei o que, tarará. E entre saber se eu estou aqui porque Deus permitiu, Deus me criou, e tem o Mestre Jesus para me acompanhar? Sim. Ele está comigo? Sim. Eu, às vezes, é que não, né, me pego de fato com ele. Mas a gente sempre tem chances. Novas e novas chances. Como eu disse, esse livro, Conviver e Melhorar, ele traz relatos reais de irmãos com dificuldades. Ou seja, identificação total conosco, né? Todos nós temos as nossas. E tem pessoas, né, assim, que nos colocam aqui, assim, como, digamos, esse lado, por exemplo, agora me veio aqui, a lição 35, a cura real. Tem a descrição, né, do que aconteceu e tem um comentário edificante, a orientação que a pessoa recebeu. Então, aqui na cura real, tem uma citação do Mateus: mais felizes os vossos olhos porque veem, os
os vossos ouvidos, porque ouvem. Está no capítulo 13, versículo 16. E o Bartuíra comenta o seguinte: eu não estou dizendo que seja o nosso caso, mas a gente precisa ouvir somente porque caso alguém um dia, né, comente para a gente vai saber comentar de volta algo que seja construtivo. Ele diz assim: a grande maioria das pessoas dirige-se à casa espírita em busca de curas ou de algo que lhe seja concedido sem qualquer esforço. Por isso que eu disse, não é o nosso caso. Nós queremos fazer o esforço, queremos essa reforma íntima, queremos essa dor que vai no nosso ser, quando a gente precisa se trabalhar sabendo que o irmão aprontou, mas é a gente que precisa perdoar. Quem aqui já está perdoando facilmente, nem ligando para que as pessoas, às vezes, né, desastradamente nos oferecem? Gente, é um esforço muito grande. Aí, poucos aí comparecem com um propósito sincero de renovar valores íntimos ou de aprimorar conhecimentos. Ao contrário, procuram sequiosos realizar seus caprichos e desejos imaturos. Gente, certa vez uma pessoa entrou na casa espírita assim, agora eu lembrei dessa história. Eu prefiro contar histórias, porque a gente vai pensando se tem alguma coisa a ver com a gente ou não. Ela disse assim: olha, eu sou casada há tanto tempo, meu esposo me traz essa dificuldade. Aí relatou assim, sabe? Não vou nem lembrar quais eram, mas eram muitas. E eu estou aqui porque eu quero que vocês me ajudem a resolver, porque eu quero que ele seja um esposo melhor para mim. Dentro. Aí a pessoa, né, sim, tudo bem. Se agora, assim, falou, né, o dialogador, a pessoa que recebeu inspiradamente, como todos que estão aqui na casa. Né? Aqui existe uma direção espiritual. As pessoas, quando falam, não estão falando apenas pela própria compreensão, estão falando pela qualificação e pela inspiração dos irmãos. Então, essa moça, né, que recebeu lá, ela disse assim: sim, tudo bem, a senhora falou dele e tal. E sobre a senhora? O que a senhora pode dizer? Como é que a senhora está lidando por isso? Ah, não, a senhora está vendo, eu estou passando por uma dificuldade. Aqui não é um lugar de resolver dificuldades, então, o que é que eu tenho que fazer? Vocês vão fazer aquele trabalho, o que é? Ela chegou assim, esbaforida, né? Querendo resolver logo, prático. E aí, a dialogadora, toda a paciência, foi explicar: olha, aqui nós não resolvemos os problemas. Como assim? Aqui nós somos os que estão em busca também de terem resolução na própria vida através dos autoaprendizados, autoaprimoramentos, autoeducação, do autoesforço, do autotrabalho. Então, quem cura é o Mestre Jesus. É Deus, nosso Pai. Agora, a partir da nossa compreensão de que nós precisamos nos trabalhar para isso. Dá para a senhora compreender? Ela olhando, né? Não, eu não entendo. Eu fiz tudo. Eu perdoei já de traições. Eu já fiz assim um esforço enorme e ele continua me tratando com falta de respeito. Eu quero que alguém resolva. O problema não é mais meu, é dele. E aí veio a orientação espiritual. De forma bem sintética, tá, gente? Vocês que estão acompanhando já imaginam. Toda situação que vem ao nosso caminho, a responsabilidade é nossa. Se uma pessoa traz um tratamento que a gente não gostaria, é porque nós estamos atraindo de alguma forma. Há uma necessidade de nós aprendermos a lidar com aquela situação de maneira tranquila, ligada. Quando a situação não mais nos incomodar, e quando nós tivermos a consciência, naturalmente, de que temos que oferecer algo ainda mais melhor a esse irmão, aí a situação, a lição foi aprendida, ela não se repetirá. Eita, gente, a gente não... Assim, queria muito escutar, né? Mas é essa a orientação que vem. Quando a pessoa nos incomoda, gente, esse incômodo está dentro da gente, porque nós somos como um espelho, nós refletimos. Ai, veio aquela música de novo, não vou dizer não, né, gente? Vem. Ai, Jesus, falei sem querer. É porque nós somos autoconstrutores, co-criadores. O ano está virando, o tempo está passando, mas as oportunidades estão vindo. E se a gente não aproveitar? Aí eu lembrei de uma música, gente. Agora eu vou dizer, essa é bem bonitinha, né? Eu vou comentar a letra e eu vou pedir ajuda a vocês. Vocês me ajudam a que essa música fique aqui no ambiente, as vibrações dela ecoem sobre nós também. Vocês ajudam? Aceita o convite? Só vão dizer 2 vezes a frase, só isso. Pode ser? Eu vou começar e todo mundo vai saber a frase qual será. Essa música é do Titãs, gente, mas ela é uma música, veja se o não é espiritual. Aqui, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, para mais tarde não
que preciso saber viver. De novo, gente, juntos. É preciso saber viver. É isso que a gente está buscando aqui. É isso que a vida nos oferece. Para a gente aprender, gente, a gente precisa conscientizar-se do quanto as situações, os desafios que nos vêm, eles nos ajudam, eles agregam valores. Porque nós somos seres gregários. Nós precisamos do convívio, da comunhão e das diferenças. As diferenças, irmãos, não são para que nós critiquemos, apontemos, julguemos ou culpemos ao outro. São para que nós nos, assim, fortaleçamos. Se a gente convivesse só com quem pensa igual a gente não tinha aprendizado, não tinha esforço. Definitivamente não. Então a cultura, que é o conjunto de conhecimentos, né? A cultura é isso. Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em música, pensa em arte, mas pensa em fatores, né, de vida, filosóficos, religiosos, são conceitos que nós carregamos. Nós precisamos ter intrínseco em nós o bom conviver, a boa convivência. Como que eu vou oferecer o melhor para o meu irmão? Como que eu vou facilitar a minha caminhada? Como que lá naquele grupo onde eu me reúno todo dia para trabalhar, onde as pessoas definitivamente não gostam de mim, não querem o meu bem, não querem ver minha ascensão profissional, não querem que eu me dê, legal, que eu fique feliz, como que eu vou oferecer o meu melhor? É justamente isso. Como foi que Jesus falou? Ofereça outra face, né? Como é oferecer outra face, gente? Está aqui no Evangelho, nós temos aqui, eu separei, tão lindo, amai os vossos inimigos, capítulo 12, tem o item 8, se alguém te bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. Não é virar o rosto, gente, já sabemos, né? Acho que aqui todas essas reflexões já vieram. É oferecer a outra maneira de. Se aquela pessoa não está te querendo bem, queira você bem a ela. Se aquela pessoa não está te projetando algo bom, projetemos nós. Façamos dele um motivo para que a gente, crie raízes e bases sólidas de fato, com o Evangelho vivo do Cristo. Porque ser espírita não é frequentar uma casa espírita, não é defender a bandeira da religião, é agir como tal, como Jesus de fato, né? Nos pede, nos elucida, nos demonstra, nos esclarece. Agindo assim, o resultado será esse. Se agir assim, diferente de, se distanciar das leis divinas, os resultados não vão ser os mais, interessantes para a gente. Então, aqui diz, Cristo veio e disse, retribuir o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresenta-lhe a outra. A orgulhoso, aí ele considera, ele pondera. Essa máxima parece uma covardia. Quando a pessoa age e a gente reage, aí a covardia está sendo. Porque a gente não está dando oportunidade nem para a gente, nem para aquela pessoa ser um tantinho melhor, né? Eu vou dar um exemplo meu já, que vocês vão dizer assim, não é porque eu esteja já no auge, não. Ao contrário, percebi, a partir desse exemplo que eu vou dar já, segura aí um pouquinho a curiosidade, né? O quanto eu ainda preciso me melhorar. Mas eu percebi também o quanto eu já melhorei um tantinho. Porque o desafio foi, daqueles. Mas a gente passa, gente, e a gente consegue, porque o tempo, ele é sábio, e ele cura todas as feridas, e ele faz assim com que a gente perceba que aqueles prantos de outrora já não tem mais o mesmo significado hoje, que as dores, que nos visitaram já não são intensas, tão agudas, que as dificuldades que aqueles irmãos trouxeram já não nos impedem de prosseguir, de ir adiante, de olhar esse novo realmente mais revigorante, né? E aí, eu só queria chegar aqui na parte do Evangelho para deixar bem, assim, frisado, né? Não mais que aquele que disse que arrancou o olho por motivo do escândalo acentuado, porque aquela lei do olho por olho, dentro por dentro, né? O próprio freio, as suas agressões, logo, todos os bons serão suas vidas. Gente, o instinto de conservação, ele às vezes nos impede a querermos defender o nosso lado. Isso é uma das leis nossas, né? A lei de conservação, mas é uma reação natural. Só que a gente tem que entender o seguinte, para que eu me mantenha, eu preciso que todos estejam bem. Não adianta eu estar ali, saindo de vitorioso num discurso, num diálogo ou numa discussão, e o irmão não está bem, caindo, fraquejando, se desanimando. Às vezes, a gente pensa que ganhou uma discussão, na verdade, fomos os maiores perdedores, porque não temos a oportunidade do outro, né, ser ouvido
ser compreendido, ser tolerado. A partir do momento que você escuta algo, às vezes duro, rude, mas só escuta, não reage, você deu a chance daquela pessoa desaguar, desabafar, soltar ali aquelas entranhas doloridas que ela está. E aí, como você não reagiu, ela fica sob impacto. O silêncio às vezes traz muitas respostas. Quando a gente vai com agressividade para alguém e alguém não diz nada, não nos impacta? Falei aquelas coisas todas, aí dá aquele arrependimento. Então, vamos tentar promover isso, tá? Tentar, gente. É só um esforcinho a mais que a gente pede. A doutrina não pede grandes esforços. E Jesus nunca nos pediu. Ele nos aceitou, nos aceita. Como Deus nos ama sempre, independente do que façamos. Todos somos muito amados, tá? Então, que a gente consiga lembrar que a reatividade, ela não é uma das regras da boa convivência. Ao contrário. Se a gente quer ter uma boa convivência, quer estar em paz, quer estar de boas, encontrar as pessoas, mesmo depois de situações adversas, meu irmão, como está você? Alguém aqui conseguiria, sabendo que aquela pessoa te ofendeu, feriu, te prejudicou, encontrar, olhar nos olhos e dizer: oi, irmão, como está você? É uma das formas da gente lidar com as situações da vida. Porque não vai mudar a nossa atitude, ela não muda o que já passou, Só muda daqui para frente. E que tal a gente quebrar esse ciclo dessas amarras, de reações, de respostas ácidas, duras, Porque isso fere a gente. Tudo que a gente oferece, Bora oferecer o melhor, gente. O Evangelho, ele disse, simplesmente assim, o instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso, olha aí, um entendimento que a gente precisa ter, estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Não é isso. Não é isso. A gente não precisa concordar com o outro, mas também a gente não precisa entrar naquela vibração da dificuldade. Se o outro está vindo para nos machucar, a gente não precisa estender o pescoço, mas também, ao se defender, mantendo uma distância, agindo de uma maneira prudente, a gente também não precisa agredir, vingar, revidar. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto que o bom convívio nos convida sempre, Então, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar e orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferido, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, mais vale ser enganado do que ser o enganador. Sim, porque, mais vale ser arruinado do que ser o que arruina os outros. Sim, porque é um grande engano achar que quando a gente briga, quando a gente assusta, quando a gente amedronta, quando a gente mostra-se assim, acima do outro, que nós estamos tendo algum privilégio, alguma vantagem. Esse é um engano, tá? Não nos enganemos, irmãos. É sempre oferecendo a outra face, a mão, a doçura, a candura, o perdão. Não tem outro jeito, não. Esse é o caminho da salvação, que é a nossa amada doutrina dos Espíritos dos Pés. Por falar em doutrina, nós trouxemos um resumo falando desse tema, mas trouxemos uma poesia também. E às vezes eu gosto de encerrar, mas eu estou pensando em falar ela agora, tá? Ela é linda, ela é de Casimiro Cunha, que foi um devotadíssimo irmão, que desencarnou só com 24 anos, mas ajudou muito, deixou um lindo legado às casas espíritas, na época na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Ele era jornalista. Ele fundou uma casa chamada, com a mentoria do Dr. Bezerra, e ele era um exímio propagador e defensor da doutrina. E ele deixou essa poesia falando do Espiritismo, para a gente aproveitar mais nesse ano e reconhecer o que temos. Ao invés da gente criticar o que a gente ainda não compreende, porque acontece, eu não entendo essa questão da lei de causa e efeito, eu fiz aqui, aí eu estou passando por isso. Gente, ontem nós fizemos um trabalho, falando exatamente esse ponto que eu vou repetir agora. Deus é o tempo todo amor. E tudo que vem atenuado por esse amor. Quando vem, e vem de Deus, porque tudo é de Deus, vem atenuado. Quando não vem de Deus, vem só da gente, da nossa vontade, dos nossos ímpetos, às vezes ainda grosseiros, materialistas, mundanos, ligados a esse lado, dessa conservação, dessa reprodução, dessa manutenção que a gente acha que é prioritária, a manutenção material. Aí é onde a gente consegue se ferir mais, se distanciar mais, a gente tem mais facilidade. Mas quando vem de Deus, aí agrava, nós agravamos, é atenuado. E quando no Evangelho também está dito
doutrina, principalmente, para perseverar, para ser um trabalhador, apesar de muitas dificuldades que se colocam diante dele, é lembrar que tudo que o bem que você faz, você recebe o centro. São 100 vezes mais. Isso significa o quê? Que uma falta que a gente cometeu aqui, quando vem para a gente, não vem na mesma medida, na mesma proporção. Vem 100 vezes menor. Então, quando a gente pensa numa dificuldade, pensemos que ela poderia ser bem maior, tá? Não reclamemos do que ela vem. Porque aí, como diz Casimiro Cunha, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Ou como nos consola saber que teremos sempre novas chances, não é? É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É tempo de caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. O quanto aqui já fomos agraciados pela bondade divina. Aqui eu digo, não apenas nessa casa, mas nessa encarnação e nas outras que vivemos. Quantos irmãos já cometeram atos falhos gravíssimos e foram lindamente atenuados diante da encarnação, da reencarnação, do nascer, do renascer, do reviver, do renovar. Quantos aqui não lembram dos atos terríveis cometidos em momentos lá atrás, em outrora, mas que hoje carregam vidas, existências tão mais tranquilas, né? E ainda se sentem sobrecarregados e ainda reclamam. Não reclamemos, irmãos, ao contrário, agradeçamos. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que no mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Sempre, gente. Jesus, o nosso pão nosso. Por falar em pão nosso, eu trouxe esse livro para citar uma frase aqui linda. Tem, assim, algo, né, que a gente precisa ter sempre na vida. E é esse lado que eu gostaria muito que a gente trabalhasse bastante esse ano. Boa vontade. Bem-aventurados, né? Os homens de boa vontade. Será que a gente está usando de boa vontade? Aqui vocês estão, tá? Já ganharam aí os pontinhos, né? Os manos, ó. Está todo mundo escutando com toda boa vontade, nas carinhas felizes. É tão bom olhar vocês. Isso nos dá um ânimo também. Nos aumenta a vontade boa, né? De ajudar, de servir, de contribuir, de perseverar. Mas assim, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: vede prudentemente quando andais. Como andais? A citação é de Paulo. Prudentemente, né? Ter a prudência. Aí ele comenta, né, Emmanuel? Boa vontade descobre o trabalho. Aí o trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. E o bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. E a compreensão alcança, né, ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o reino divino dos céus, da luz divina. Gente, como é simples, né, falar? É claro que não é tão simples realizar, mas a gente precisa perseverar. Com um pouquinho de boa vontade a gente não consegue chegar lá? Claro que a gente consegue. Um pouquinho de boa vontade, gente, a gente está aqui. Com um pouquinho de boa vontade, nós já passamos por várias e várias situações. Teve uma situação de uma pessoa que teve realmente assim, um momento assim, de muita destemperança. Aquela pessoa teve um surto, né? Ela estava bem, a gente estava no ambiente e de repente ela se destemperou. E ela veio agressivamente, né, na minha direção. Foi uma situação familiar. E aí, claro que nós estamos sempre conectados com o alto, pedimos a Deus ajuda, entramos em preces e percebemos que não apenas o próprio irmão que tem um transtorno, ele precisa se cuidar emocionalmente, psicologicamente, psiquiatricamente. Ele não havia tomado a medicação, ele estava num momento assim, onde ele não estava conseguindo ter o autocontrole necessário. Então nós já ali, né, aliviamos um pouco para ele e não nos colocamos assim vitimizados. Nos colocamos apenas como alguém que estava no caminho
e que precisaria dar uma contribuição para que ele melhorasse. E aí nos colocamos assim, numa situação de equilíbrio, e permitimos que ele falasse. E ele falou, gente, mas falou tanto, e agrediu tanto verbalmente. Já pararam para pensar que às vezes nós somos os algozes de nós mesmos, e às vezes, ferimos nossos irmãos, porque nem todos estão com esse preparo de ser escudo, de se proteger. Às vezes as pessoas estão num momento também de desequilíbrio, também de desarmonia íntima, e se deixam abater. Procuremos, irmãos, nos nossos convívios, como regra áurea para a boa convivência, tentar ser sempre aquele escudo protetor, que se protege e naturalmente protege o ambiente no exterior. Então, nessa situação, a pessoa falou, e gritou, esperneou, e quando ele começou realmente ao lado mais agressivo fisicamente, a gente freou. Opa, calma. Não é assim que nós vamos resolver. O que você acha que vai conseguir fazendo isso? Aonde você acha que vai chegar dessa maneira? Falamos assim, sabe? Uma firmeza. E aí, naturalmente, percebemos que espiritualmente as equipes estavam trabalhando, aqueles que estavam ao seu redor, e aquela pessoa foi amenizando. E a situação foi se equacionando. E não houve, assim, um prejuízo maior material, nem emocional. Mas o que eu gostaria realmente de passar para vocês é o seguinte: não foi a primeira, talvez não seja a última. Claro que nós não gostaríamos que houvessem outras. Claro que por nossa escolha não queríamos conviver com essa pessoa nesses termos, onde essa pessoa foi tão rude, tão dura, tão ingrata, porque essa pessoa realmente já tem um convívio longo, na nossa estrada. E nós já compartilhamos muitas coisas boas. É a mesma coisa de alguém que chega aqui, é super acolhido por Giovana, é super bem, Aí daqui a pouco, essa mesma pessoa chega aqui brigando com ela, reclamando dela, culpando ela pela sua... Será que ela vai ficar ali, calma, esse irmão está bem, vamos pedir a Deus que o ajude, Esse é o ponto, gente. Como nós estamos, dando a outra face. Esse é o ponto, tá? Eu estou somente seguindo aqui um roteiro que me foi solicitado. Esse exemplo eu fiquei antes, O que eu vou falar? Eu vou falar sobre isso. Mas assim, sem dar mais detalhes, vocês já compreenderam. Essa pessoa reconheceu, caiu em si, pediu desculpas. E reverberou para ela algo de melhor. E se equilibrou. E graças a Deus estamos aqui para contar a história. Mas depois, nós chegamos a um conhecimento de que essa pessoa não dá nada. E se naquele momento nós não tivéssemos contado com a nossa fé, a nossa esperança, talvez não estivéssemos aqui. Então, a vida tem dessas coisas, gente. Não é apenas o lado leve e feliz, como nós estamos aqui hoje compartilhando, que vai nos libertar realmente das nossas amarras internas. Como foi que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Às vezes as pessoas com quem convivemos por anos são super legais, super divertidas, e de repente tem aquele momento onde elas mais precisarão da gente. Graças a Deus conseguimos ajudar. E essa pessoa está mais tranquila e reconhecendo que precisa se tratar. Porque esse reconhecer, gente, às vezes a gente não reconhece. Às vezes a gente está passando por situações repetidas vezes, e a coisa se dando ali, aquela engrenagem ali, multiforme na sua mente, no seu ser, e você não para ver o que eu posso fazer realmente para me melhorar. Aqui é um chamado. Hoje, primeiro dia, aqui das atividades da casa, próxima semana terá uma palestra linda falando sobre a felicidade. Uma pessoa muito bem inspirada estará aqui com vocês. Mas para que a gente alcance essa verdadeira felicidade, a gente precisa da liberdade. O que é liberdade? Somos nós, o tempo todo fazendo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, nem pensando nas consequências? Não, Quando a gente era mais assim, infantis, assim, quando a gente era mais jovem, a gente achava que sim. Ai, que raiva quando meu pai me proíbe as coisas. Ai, que detesto quando minha mãe diz não. Deixa que essa liberdade que a gente busca, no conhecer a verdade, é que só o amor liberta. Só o conhecimento traz as asas, da sabedoria, e dos sentimentos nobres que o amor promove. Então, que nós possamos ter esse conhecimento aqui, através da gente. Hoje aqui a gente entende, e cada vez mais as pessoas nos procuram porque precisam de nós. São pessoas que precisam da gente, com as dificuldades todas que elas trazem. Então, nós precisamos agradecer, gente. Conhecer a verdade é reconhecer. Se alguém está me pedindo algo, é porque eu tenho algo a oferecer.
absurdo. Não é isso. Eu estou dizendo assim, como nós devemos pensar sempre, conosco mesmos. Essa reflexão diária, de olhar no espelho e dizer, eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou merecedor do melhor, eu sou forte. Eu consigo lidar com todas essas destemperanças, pacificando, amenizando, aliviando. Então, que nós possamos ser, tá? Essas pessoas que aliviam. O nosso resumo diz o seguinte, sempre é preparado, né? Antes dos nossos trabalhos, junto com as equipes espirituais que dirigem, né? As nossas atividades. A cultura da boa convivência. Aí ele vai refletindo, pontuando, né? Pontuando, e a gente começa a pensar, porque nosso papel realmente é pensar. Nós não estamos aqui no monólogo, ninguém se pronunciou, mas a gente sempre deixa à vontade, porque é importante pensar e às vezes pensar algo também, tá? Então diz assim, o conhecimento liberta o homem, a ciência e o saber regenera a humanidade. O buscar, o persistir em aprender e compreender, regra fundamental do bem viver. É preciso saber viver, né? Saber viver e saber conviver. Não é apenas viver, se alimentar, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, organizar a casa, não. Quanto estamos nos colocando à disposição de servir ao Senhor, de servir a Deus, através dos irmãos, nesse percurso todo que precisamos fazer. Quando a gente vai na farmácia, quando a gente vai no posto de gasolina, quando a gente vai na loja, em qualquer lugar que estejamos. O bom convívio, né, alicerçado no respeito às diferenças, nos estímulos às novas ideias, às novas formas de agirmos, de nos relacionarmos. Sim, porque, né, como falamos, às vezes as pessoas são muito enraizadas, e nesse livro tem várias histórias. Eu comentei rapidamente uma, porque né, não vamos ter tempo. Mas um dia a gente vem fazer aqui um seminário. Proposta? Para que a gente consiga falar de vários casos aqui, muito interessantes. Então, o que nós, assim podemos dizer? As quebras, né? Porque assim, as quebras de paradigmas, gente, se dão quando a gente abre produto. Quer ver uma coisa que me veio agora no pensamento? Quando nós lidamos com pessoas menos experientes do que nós. Mais jovens, mais velhos, enfim. Às vezes a gente não quer aceitar as ideias daquelas pessoas. A gente acha que a gente, por ter mais experiência, já tem que impor a nossa condição e elas têm que acatar e seguir o direcionamento que a gente está querendo dar. E eis aí um conflito que se dá, né? É o que chama conflito de gerações. Porque aquelas pessoas que estão vindo já não são tão jovens quando a gente está julgando ali pela aparência. São pessoas experientes de outras vidas como nós e que têm ideias, às vezes, enraizadas, que elas carregam por toda uma erraticidade, no planejamento reencarnatório. Elas vêm ali, sedentas para colocar em prática aquelas ideias e vêm com gás e vigor. As crianças, os jovens precisam ser estimulados e ouvidos sim, e considerados sempre, porque essas ideias, às vezes, vêm muito melhores do que as nossas, gente. Bora considerar. Às vezes as nossas são as de sempre, eles trazem, né, essa renovação. Então, as quebras dos paradigmas, dos preconceitos, dos enrijecimentos dos pensamentos, indispensáveis aos bons convívios. Nos agrupamentos familiares, nos agrupamentos profissionais, religiosos, educacionais, nos hospitais de almas, né, como aqui, nos lares, nos movimentos públicos, em todas as oportunidades de interações, os seres coabitantes dos mesmos espaços precisam, usando das boas vontades, compartilhar as diferenças, de maneira que todos se beneficiem. Todos, gente, não apenas a gente. Fazer o que nos apraz, fazer o que é bom só para a gente. Não é mais a regra, né? Não é mais a maneira, não é mais permitido pela nossa compreensão. O nosso nível de esclarecimento já nos aponta. Tem que ser bom para todos, bom para o coletivo, tá? Então, lembrando, né? Isso aqui são só lembretes. Todos aqui já sabem. As diferenças se complementam, as diferenças colaboram para os bons aprendizados, as diferenças ampliam as condições favoráveis a todos. Os diálogos mais sensatos são embasados nos diferentes modos de agir, de pensar, de repercutir, de expressar as convicções. Precisamos, queridos irmãos, respeitar e delimitar. Até aqui vai. A partir dali, eu tenho que receber e permitir que venha até mim. Né? A lei que Deus, né, nosso Pai, nos colocou, a liberdade de ação livre-arbítrio. E a lei que Jesus pregou e nos prega até hoje, amando a Deus sobre todas as coisas e do próximo a si mesmo. Porque quando a gente se ama, a gente aceita o amor do outro. A gente se recebe com amor. A gente se trabalha amando. A gente não está criticando, a gente não está
autoconhecimentos, autonnivelamentos, autoconsentimentos dos modos de cada um. Primeiro conosco, vamos nos permitir sermos quem somos. Naturalmente permitindo que cada um seja completo. Ai, a minha neta está agora com uma tal de tatuagem, tal de piercing, não sei o quê. Outro dia eu estava falando com uma senhorinha tão linda, ela é uma graça de pessoa, inteligente, dinâmica. Eu não sei que idade que está, mas eu sei que já passou dos 90. E ela para, assim, não para hora nenhuma, ela para conversar com você, parece que tem 20. É uma graça. Mas ela está questionando as escolhas da nova geração da família dela. E deixa que essa neta é inteligentíssima, só que não está nessa necessidade. Não tem como a gente conciliar, gente. Só criticar, recusar, ela está sem querer falar com a netinha às vezes, sabe? Aí eu fui e dei aquele jeitinho, né? Olha, pois eu achei ela ótima nisso aqui, nem notei nesse negócio aí na pele não, que a senhora falou. Eu achei ela o máximo. Porque realmente eu tinha encontrado com ela antes. Nada por acaso, né? E aí ela ficou assim, pode ser. E aí já aceitou, olha que bonitinho. É tão bom quando a gente se permite, né, se renovar. Dá o nosso braço a torcer. Não é só o meu modo de viver, é um modo de todos que estão ao meu redor. Todos contribuem para todos. E aí, fechando a mensagem é o seguinte: a cada um a liberdade de ação. Cada um, imagem e semelhança do Pai, cada um com as características próprias. A vida em sua plenitude nos convida a atuarmos de forma específica, complementando as demais. Ou seja, a gente tem, sim, a nossa condição, sem imposição, com naturalidade, tá? Eu não concordo, não, eu já não faria assim, mas tudo bem, vamos juntos. Faça você da sua maneira, eu estou fazendo aqui, e a gente vai se complementando. E aí a gente vai caminhando por essa estrada longa da vida, juntos de fato. Porque assim, sozinhos, na nossa unicidade e individualidade, mas ao lado. As individualidades se complementando, gente, sempre. Aí, cada um com as suas importâncias, cada um com seus desígnios, cada um com as suas necessidades, cada um com seus conhecimentos. A cada um foi presenteado o tempo, o momento, o advento, o disciplinamento. Disciplinar pensamentos, sentimentos, né? Os nossos atos, as nossas ações. Escolher, focar no que é melhor, né? Ter realmente a opção de dizer não em alguns momentos. Sim, porque, como disse lá atrás do Evangelho, a gente precisa concordar quando alguém está vindo nos machucar. Mas a gente também não precisa rejeitar e recusar aquele irmão. Se não podemos falar, negociar, né? Conciliar ali, pelo menos no pensamento, emanar boas vibrações para aquele irmão, que está agindo totalmente diferente do que nós agiríamos. Mas a gente precisa. Porque se vem na nossa direção, é para a gente dar uma boa contribuição. E para contribuir, gente, a gente precisa querer elucidar, trabalhar dentro da gente, tá? Vamos nos lembrar. E aí, uma letra de uma música. Eu achei graça, né? A espiritualidade adora a arte, gente, adora a música. Quase eu trazia uma pessoa aqui para fazer uma música de preparação, mas ele adoeceu. Não pôde vir. Eu até queria trazer justamente porque ele adoeceu, mas aí eu vi que não tinha condição. Porque não se sabe se ela ia convir ou não. Ele está com doença no quadro respiratório. Então, a prevenção está em casa. Mas assim, a cada um foi apresentado, como nós dissemos, o tempo, o momento, o advento do disciplinamento. Cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um sabe a doença, não sei o que é. Também é uma frase, né? De outra música. Cada um de nós somos seres muito especiais. Cada ser tem a sua condição de aptidão, de resolução, de realização, de exteriorização, de acordo com o que carrega no coração. E a espiritualidade diz: portanto, caros irmãos, cultivemos o saudável hábito da boa convivência. Desenvolvamos nossas capacidades inerentes de companheirismos, de organização mental, de realizações coletivas. O bem comum é a nossa meta. O bem de todos é o apogeu dos nossos atos, que consequentemente favorecerão a co-construção dos mundos mais agradáveis, mais amenos, mais apropriados às coabitações humanas, às coabitações cristãs. Afinal, somos todos cristãos, né? Acreditamos no modelo de Cristo do ser. E aqueles que ainda não são, que não serão nessa encarnação, também damos as mãos. Aceitamos como irmãos. Tá? Então, a vida se verificará quando cada um ao outro o melhor ofertar. Esse foi o último ponto que a espiritualidade nos trouxe para a gente compartilhar. Então, queridos irmãos, estamos aí com muitas oportunidades nesse novo ano. Vocês já pensaram o que farão? Já planejaram? Já escreveram? Alguém aqui tem um hábito, não precisa se declarar publicamente, não. Só pensem. De materializar através da escrita as suas vontades, seus desejos e necessidades, porque essas listas que a gente diz às vezes, né, serem uma das formas, um dos mecanismos que nós temos para visualizar
analisarmos o que estamos querendo, nos autoconhecermos, porque a gente percebe as nossas necessidades, começa a ler ali e vai clareando. Daqui a pouco a gente diz, não, isso aqui não. Aí corta. Não, isso aqui eu já fiz, já estou melhor. Aí quica. Ou então apaga, substitui. É uma maneira, gente, da gente se autoconhecer e se autotrabalhar. Vamos fazer. E se não quiserem escrever, podem falar. Pega o celular e grava. Grava um áudio de desejo, de necessidade. Não tenha vergonha não, grava no próprio, né? A gente pode mandar mensagem para a gente mesmo no WhatsApp. Deixa ali, daqui a pouco você volta e escuta. Olha, naquele momento eu estava com essa necessidade, hoje eu não estou mais. E assim que a gente vai aos pouquinhos se trabalhando, né? E permitindo também que esses espíritos amigos que nos cercam convivam conosco de maneira mais benéfica. Ó, nós vamos citar, nós trouxemos outro livro, mas vamos citar uma parte desse aqui. Belíssimo, da Joana Pianjas, Leis Morais da Vida. O Divaldo, né, com ela, discursa sobre as leis de Deus, que são as que nós verdadeiramente temos para nos reger e que precisamos seguir. E a cada uma delas, ela faz comentários assim, bem simples, sabe? Com, assim, palavras bem do nosso cotidiano, que nos ajudam muito a ter uma reflexão, um autoentendimento melhor. Então, tem uma lei aqui de sociedade, né? Uma das leis, que tem a lei de progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, né? A lei divina, natural, de reprodução, destruição, conservação do trabalho, adoração e tal. E nessa lei de sociedade, né? Eu tinha marcado aqui, pulou, mas está fácil aqui de chegar, na página 121, pronto, está aqui. O intercâmbio social, essa convivência social nossa. Lá no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 767, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois o homem busca a sociedade por instinto e devem todos concorrer, aliás, para o progresso, ajudando-se mutuamente. Um socorrendo o outro, vai crescendo. E aí eu vou finalizar com essa frase desse livro, dizendo assim: isolar-se, portanto, a pretexto de servir ao bem, não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina. Longe da luta que forja heróis e constrói os santos na abnegação e na caridade. A reforma pessoal de alguém inspira confiança, gera simpatia, movimenta e modifica o meio e renova os cômpares com os quais cada um se afiniza. Viver o Cristo é também conviver com o próximo. Aí vem a regra máxima nossa, o resumo da nossa fala. Aceitando-o conforme suas imperfeições, sem constituir fiscal ou pretender corrigi-lo. Antes acompanhando com bondade, inspirando ao despertamento e à mudança de conduta ao modo próprio. Gente, às vezes a gente começa a aprender certas coisas e começa a observar o outro num tom assim de crítica, de julgamento. Analisemos se nós estamos com essa vibração dentro de nós e ressignifiquemos ela. Trabalhemos para que ao invés desse olhar de crítica, tenhamos um olhar de bondade. Aqui está, é uma das leis de Deus. E compartilhemos realmente com caridade, né? Com indulgência, com perdão, com benevolência. Então, que nós possamos, na noite de hoje, entender que a luz divina se faz para todos. A luz divina, a luz do bom entendimento, do bom conhecimento, do bom autoconhecimento, ela brilha em cada um de nós. Nós todos somos filhos de Deus. Então, que possamos, caros irmãos, na medida em que precisamos receber, oferecer. Na medida em que precisamos receber, ser. Na medida em que precisamos obter, compreender. A compreensão do outro traz naturalmente essa reforma íntima que precisamos. A compreensão do outro leva-nos naturalmente a esse auto vislumbrar do nosso ser, para que possamos então crescer. Crescer em espírito, crescer em entendimento íntimo, crescer em auto-amor, porque sem esse auto-amor, como Jesus nos falou, não iremos oferecer a nenhum outro irmão. Não iremos compreender, tolerar, pacientar, pacificar. Portanto, que na noite de hoje, com esses trabalhos que já começaram a ser realizados em cada um de nós, tenhamos mais tolerância e compreensão, mais amor em ação. Regra do bom convívio, a cultura que precisamos cada vez mais desenvolver, alimentar e promover para todos, é a do bem viver, com leveza, com altruísmo, com esse companheirismo são que tanto precisamos receber. Abracemos-nos uns aos outros, irmãos. Acolhamos todos que vêm em nossa direção. E dessa maneira, iremos sentir que o nosso mundo está se regenerando, está se tornando, de fato,
esse momento tão desejado e aguardado para o nosso planeta. E ele se torna, ao invés de provas e inspirações de regeneração. Colhemos os frutos que plantemos, portanto, aqueles onde sabemos ser os que vão, de fato, nos realimentar, nos reanimar, nos favorecer. Que nos tornemos os semeadores do Cristo, que sejamos os que levam de fato a boa nova e a esperança. E que olhemos para cada um de nós. Olhemos agora, irmãos, um exercício. Olhemos para quem está ao lado. Nós não vamos olhar com os olhos da matéria, estamos olhando com olhos espirituais. Por isso que a irmã não abrirá os seus olhos. Mas nós estamos aqui para que, nesse olhar, um pensamento, desejemos o melhor para quem está do nosso lado. Façamos esse exercício. Que nós possamos ser sempre os melhores uns para os outros. E nesse exercício aqui prático hoje, levemos lá fora. E ao encontrarmos qualquer que seja o irmão, olhemos para ele, desejando bênçãos de Deus, indo na sua direção. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, recaiam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Gratidão pela oportunidade da nossa presença, com tanto carinho por todos vocês, que são nossos amigos de verdade. Que a amizade prevaleça sempre entre nós, nesse novo ano, e que possamos nos sentirmos cada vez melhores, com a graça de Deus, nosso Pai. Que assim